Shalom, irmãos, a paz de Deus e a graça e paz. Eu sinto da parte de Deus de ler um trecho da palavra esta manhã aqui em Portugal. Também hoje é dia 15/10/2025. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Diga se você acha importante anunciar o evangelho ou se você acha que não precisa anunciar o evangelho, ok? Vamos ver o que você vai falar. Se eu devo continuar esse trabalho ou se eu devo de parar. Eu quero ouvir a tua opinião. Também agora, antes de iniciar a leitura, nós vamos fazer uma pequena oração, ok, irmãos? Com poucas palavras, mas Deus entende tudo e sabe tudo, e não é de muito falar que seremos ouvidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te pedir que tu abençoa nós nessa pregação, nessa leitura e na pregação desta palavra, que possa atingir algum coração na hora que ouvir, Senhor. Pai eterno, vamos te pedir também em nome de Jesus Cristo, que tu perdoa os nossos pecados e recebe essa nossa pequena, nosso pequeno louvor, nossa pequena adoração a ti, Pai eterno, porque quando damos glória ao teu nome, mesmo sem cantar um hino, já estamos louvando a ti. E tu é digno de glória, honra e louvor, e é o que nós estamos dizendo agora. Também nos abençoa na leitura e na exortação. Seja conosco em tudo e abençoa todos os inscritos do canal, e inclusive aqueles que têm nos pedido oração, que nós temos muitos nomes que pediram oração, apresentamos todos nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém e amém. Meus caríssimos irmãos, como eu disse, vamos dar início então à leitura do livro de Mateus, capítulo 25, onde diz: o sermão profético continua e a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite consigo. Glória a Deus. Levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendei e comprai-os para vós. E tendo eles ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Somente até aqui. Irmãos, nós vamos agora prestar bem atenção e vamos meditar cada ponto desta pregação. Principalmente já vamos entrar diretamente falando sobre o costume judaico do casamento, que naquele tempo, entre os judeus, irmãos, havia um costume dos casamentos. O noivo saía de casa de seu pai para buscar a noiva, certo, irmãos? E levá-la para a festa do casamento, certo? Como essa cerimônia acontecia geralmente à noite, as virgens amigas da noiva esperavam do lado de fora com as suas lamparinas acesas para recepcionar o noivo e para acompanhá-lo até o local da festa. Não é que elas iam coabitar com o noivo. Já vi gente pensando isso, não é isso. Era isso que acontecia. A esposa dele era uma só. Aquelas mulheres estavam fazendo com uma cerimônia, ok? Estas virgens não eram noivas, mas participantes honrosas do evento, que demonstravam alegria e respeito pela celebração. Presta bem atenção nisso aqui. Por isso era essencial que
que tivessem o azeite suficiente em suas vasilhas, pois ninguém sabia a hora exata em que o noivo chegava, ou que o noivo chegaria, ok? Quando o noivo finalmente vinha, falavam um anúncio e diziam, o anúncio era assim, era feito com alegria, tá? Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E as que estavam preparadas, como nós vemos aqui, com as suas lâmpadas acesas, né? Estavam com ele, foram até ele. Mas as que não tinham azeite correram para comprar. Quando voltaram, a porta onde era realizada a cerimônia do casamento estava fechada. Então, se nós formos observar, assim será também com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele enviará, ou melhor, ele virá num momento, ele virá num momento em que nós não estamos à espera. Mas se nós tivermos o azeite do Espírito Santo, com a fé viva e a luz acesa da vigilância espiritual, entraremos nas bodas do Cordeiro. Vocês estão entendendo? O Senhor Jesus usou essa parábola, usou um costume da época para exemplificar a sua própria volta, considerando o seu povo como virgens, como a igreja imaculada, por ser recebida, ou melhor, por ser lavada no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E ao ele falar isso, entendemos que existe uma divisão, uma separação, não é uma divisão, uma separação entre aquelas que são loucas, nécias, e aquelas que são prudentes. Quando falo louca aqui, não quer dizer uma pessoa louca, uma pessoa que é nécia, uma pessoa que não tem prudência, que não tem sabedoria. Porque aquele que tem a sabedoria de Deus procura colocar no seu coração as coisas que são de Deus. E hoje muitos estão ligados às coisas desta vida e esquecem do principal, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa parábola nos ensina o quê? O cuidado que devemos ter em observar as Escrituras e o cumprimento das mesmas, examiná-las com profundidade, estudá-las, dedicar a nossa vida. Mas eu trabalho, mas eu estudo. Isso não há problema, você tem que trabalhar, você tem que estudar, todos temos os nossos compromissos, porém, temos que tirar um tempo para nos prepararmos, irmãos. O que está acontecendo hoje, as pessoas não estão muito se preparando, pouco se ouve a palavra de Deus, do Evangelho. Em poucos lugares estão pregando o Evangelho, dizendo de Jesus Cristo a respeito da sua vinda. E ainda quando nós profetizamos dentro da palavra, porque a palavra é uma profecia. Quando eu falo do livro de Daniel, eu estou falando de um profeta bíblico. Eu estou falando de uma profecia gerada na mente humana. Mas mesmo assim ainda entram pessoas no canal vamos dizer assim, falando mal de nós. Nós fazemos isso com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, dedicamos a nossa vida ao Senhor, dedicamos a nossa vida para falar de Cristo, já começando de manhã até de noite. Embora às vezes temos compromissos, mas isso não nos impede de estar ligados em espírito com o Pai Eterno. Muito pelo contrário, quanto mais nós estivermos ligados, até os nossos compromissos são abençoados. Agora, meus irmãos, pessoas que não acreditam ou que acreditam, mas que têm medo de ouvir a verdade, porque a verdade os machuca, porque quando a verdade ela é pregada, ela confronta com a mentira. Quando eu digo que Jesus Cristo, ele é o único caminho que leva ao céu, que ele é a única graça de Deus, que nós não dependemos de placas institucionais. Eu não estou dizendo aqui, se você estiver reunido em algum lugar, você se sente bem, eu nunca vou falar para você sair dali ou de lá.
Tem pessoas que já julgaram eu falando a respeito disso. Ah, meu filho não está mais indo em tal denominação por causa de você. Aqui vocês nunca ouviram eu falar para alguém sair de qualquer lugar. Se alguém sai é pela sua própria vontade. Mas se sai, o conselho que eu dou é não deixar a Cristo. Se você não tem condições disso, eu não posso fazer nada. Porque eu estou pregando a verdade, e a verdade vai confrontar esses espíritos de falso profeta, de pessoas que querem enganar, seduzir o povo com promessas ilusórias. O que eu estou pregando aqui não é uma ilusão. Os acontecimentos estão ocorrendo nesse momento. O que está acontecendo no mundo. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E alguém fala, ah, você tem a graça, tá bom demais. É claro que eu creio na graça, que eu creio em Jesus Cristo. Que para mim, a graça é o favor que Deus nos deu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo profundo. Para mim, a graça ela já nasceu lá no jardim do Éden, quando o Senhor Deus falou para o homem que nasceria da varoa e do varão, um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Quando ele falou isso, por fé, eu já creio que ali já foi a semente da graça. Porque ali Deus já usou de misericórdia para com o homem, dando a ele uma esperança de que no futuro ele teria um remidor. E o que aconteceu? Deus mandou um remidor, e esse remidor foi e é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou, cumpriu a palavra do Pai. E agora resta nos anunciar o Evangelho. E tem gente que não gosta, mas eis aqui o recado desta palavra. Vai ser pequena essa exortação. Coloca azeite na tua botija, na tua vasilha, na tua lamparina. Como eu faço para comprar o azeite? Esse azeite não se vende, nem se troca. Aqui nós estamos vendendo a palavra de Deus. Esse azeite você consegue ele através da humilhação, da resignação, da submissão, da busca pelo perdão e do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Se você ainda não conhece o Evangelho, comece a ler a Escritura, comece a buscar ao Senhor, e Ele vai te iluminando dia após dia. E depois o que eu faço? Entregue o teu coração a Cristo. E eu tenho certeza que eu posso estar distante de você, mas o Senhor não está. Agora, se você precisar de alguém para conversar, eu deixarei na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Quero deixar claro, irmãos, que esse WhatsApp é só para nós falarmos das coisas de Deus. Às vezes eu até demoro para responder, porque tenho recebido muitos comentários, muitas perguntas, mas aos poucos eu vou chegando e vou recebendo. Então lembra-te bem, leva azeite, compra esse azeite gratuitamente. Toma desta água que Deus está me dando de te dar, que é uma água que não vem da terra, ela vem da fonte do céu e do próprio Senhor Jesus Cristo. Obedece ao Senhor, creia nele, e ele fará de você uma pessoa feliz. Ainda que aqui na terra você sofra, ainda que venham as provas e as lutas e as dificuldades. Mas, irmãos, viver sem Deus, isso não está escrito. Estou falando aqui, tem um ditado que fala isso, mas não está escrito, ok? Viver sem Deus, às vezes a pessoa até consegue. Consegue. Você vê muitas pessoas que vivem sem Deus e até aparentemente parece que estão vivendo bem. Aparentemente, porque a sua alma está destruída. Mas morrer sem Deus, irmão, aí eu quero ver. Que depois que parte, não tem mais jeito. Tem que esperar o juízo, tem que esperar a ressurreição. Então que Deus tenha piedade de cada um de nós, para nós cada dia que passa nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus, pedindo misericórdia, porque Ele é a pura misericórdia. O verdadeiro homem, o Filho do Eterno, Yeshua, Jesus Cristo. Aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a pregação. Compartilhe, deixe o seu like. Espero que esse vídeo tenha visualização, porque eu estou falando de Cristo, mas não sabemos o que está acontecendo, que parece que quando você vai falar outras coisas, tem muita visualização, e quando você vai falar isso aqui,
para por aqui mesmo, não é? Mas fica aí a palavra, fica aí o sermão, fica aí o ensinamento, e o Senhor Deus proverá todas as coisas. Deus abençoe a todos, shalom, e que a paz e a graça do nosso eterno Deus e a comunhão do seu bom Espírito Santo permaneça em nós para a vida eterna. Amém e amém.